Hoje nós vamos aprender sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos correspondentes, né? Ângulos correspondentes são sempre ângulos congruentes. O que são congruentes, gente? Quer dizer que eles vão ter a mesma medida. Então, olhando aqui na questão do exemplo, nós temos a reta R paralela com a reta S. Verifiquem isso, tá? E a reta T, ela passa numa transversal entre essas duas retas, ok? Bom, entre a reta R e a reta S, nós temos o que nós chamamos de ângulos internos, tá? E fora, nós vamos ter os ângulos externos, tudo bem? Ótimo. Bom, então vamos lá. Sabendo disso, nós temos aí que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo E, tá? Então, ou seja, ele é correspondente aqui ao ângulo E. Eles vão ter o quê? A mesma medida, tá? Então, reparem aqui que eles estão em azul e eles vão ter o quê? A mesma medida. Então, se eu disser que o ângulo A tem 50 graus, o ângulo E, ele também vai ter 50 graus, ok? O ângulo B, ele é congruente ao ângulo F, ok? Tudo bem? Aí nós temos que o ângulo C, ele é congruente ao ângulo G. E o ângulo D congruente ao ângulo H. São aí as partes amarelas. Quer dizer que eles têm o quê? A mesma medida, tá? Esse congruentes tem a mesma medida. Beleza, então vamos lá. Se eu disser que o ângulo A ele tem 40 graus, como ele é correspondente, né? O ângulo A e o ângulo E são correspondentes, quer dizer que o ângulo E vai ter o quê? A mesma medida. Então, se eu der apenas o ângulo A aqui como medida, eu já sei que o ângulo E vai ter a mesma medida, tá? E aí, gente, ó, aqui vai ter 140. Como é que eu sei que aqui tem 140? Porque se vocês verificarem, se eu somar o ângulo A mais o ângulo E, o ângulo B, eles vão ser o quê? Suplementares, ou seja, só a soma dos dois vão ser igual a 180 graus. Então, sempre que eu tiver dois ângulos adjacentes, a soma deles vão ser 180 graus. Que é isso aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, meia volta na circunferência. A volta inteira entre eles tem que ter 360 graus, entre os quatro ângulos que passam aqui na reta R, tá vendo? Se eu pegar e somar o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, a soma de todos eles aqui, ó, então nós temos o quê? Uma volta na circunferência, então dá 360. Ou seja, a metade dela, a soma de dois ângulos que eu tiver adjacentes, ou seja, ao lado, né, um do outro, formamos 180 graus. Então, se eu digo que o ângulo A tem 40 graus, o ângulo B automaticamente vai ter 140 graus. Por quê, gente? Porque a soma dos dois vai dar 180 graus, ok? Tudo bem? E se o ângulo B tem 140 graus e o ângulo F é correspondente ao seu ângulo B, então ele também vai ter 140 graus aqui, tá vendo? Então, ótimo. Então, vamos ver o restante aqui, ó. Aqui tem duas maneiras de eu saber que esse ângulo H é 140. Como? Se vocês repararem aqui, nós temos um ângulo oposto pelo vértice, que é o ângulo F com o ângulo H. Todo ângulo que é oposto pelo vértice, eles vão ter sempre a mesma medida. O F e o H, eles têm a mesma medida. Por outro lado, também, se vocês forem ver, a soma no ângulo E mais o ângulo H tem que dar quanto? 180 graus, porque eles são suplementares. E aí, como o ângulo E mede 40 graus, eu sei que o ângulo H mede 140 graus. Então, reparem que para eu achar os ângulos, é bem fácil. Se eu tenho um ângulo só, eu já tenho como achar a medida dos demais, tá? Só com essa única medida. Uma pela correspondência dos ângulos, outra pelo ângulo OPV, que foi a questão aqui que também são congruentes, e outra que quando tenho dois ângulos adjacentes, ou seja, lado
né, do lado um do outro, né, ele tem meia volta na circunferência. Ou seja, eles são suplementares e a soma dos dois tem que dar 180 graus, ok? E aí, nós temos o quê? Se eu tenho um ângulo H que é igual a 140, o ângulo D também não é correspondente ao ângulo H? Eles não vão ter a mesma medida? Então, com isso, eu já sei o valor do ângulo D, que é 140 também, tá? E aí, no ângulo C, nós temos, né, no ângulo G aqui, tá? Nós temos que eles são opostos pelo vértice, tá? O ângulo E e o ângulo G são opostos pelo vértice, então vão ter a mesma medida, o ângulo E e o ângulo G. E também aqui, ó, o ângulo G com o ângulo H são suplementares. Se eu olhar pelo ângulo G com o ângulo F, também são suplementares, tá? E aí eu tenho que o ângulo C tem a mesma correspondência do ângulo G, ou seja, eles vão ter a mesma medida, tá? Então, repare que com o único ângulo que eu coloque aqui, eu já sei os outros 7, né, que estavam faltando, tá? Então, é isso. Mas o importante daqui é vocês entenderem a questão da correspondência. Ó, o ângulo A corresponde ao ângulo E, porque eles têm a mesma medida. O ângulo D corresponde ao ângulo H, porque eles têm a mesma medida. O ângulo B corresponde ao ângulo F, porque eles têm a mesma medida. O ângulo C corresponde ao ângulo G, porque eles têm a mesma medida. Então, isso são ângulos correspondentes, ok? Vamos para o próximo. Ângulos alternos externos. Eles também são sempre congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, vamos lá. Na questão dos ângulos alternos externos, olha, reparam que naquele anterior que eu falei sobre ângulos internos e ângulos externos. Então, aqui, olha, na reta R, quem são meus ângulos externos? É o ângulo A e o ângulo B. Esses são ângulos externos, ok? Na reta S, quem são meus ângulos externos? O ângulo H e o ângulo G. Tudo bem? Então, ótimo. Então, vamos lá. Ó, ângulo B é congruente ao ângulo H. Por que ele é congruente ao ângulo H? Porque eles são alternos externos. O que quer dizer essa palavra alternos? Quer dizer que eles não estão do mesmo lado da reta. Quem está do mesmo lado da reta T? Aqui, ó. O ângulo B e o ângulo G. Eles estão do mesmo lado da reta, tá? Alternando entre as retas, nós temos o ângulo B com o ângulo H. Então, eles são alternos externos, né? São externos e alternos, porque eles não estão do mesmo lado da reta. É isso que quer dizer, tudo bem? E o ângulo A, ele é congruente ao ângulo G, ok? Então, vamos lá. Exemplo, se o ângulo G, eu der aqui o ângulo G como um ângulo de 50 graus, como ele é alterno externo com o ângulo H, o ângulo A, o ângulo A vai ter quanto? 50 graus também, ok? E aí, nós temos o ângulo B, que é suplementar ao ângulo A. Então, se o ângulo A tem 50 graus, eu sei que o ângulo B tem 130. E se o ângulo B tem 130, o ângulo H, como é alterno externo do ângulo B, ele também vai ter 130 graus, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a questão de alternos externos. Então, reparem que o ângulo B tem 130, o ângulo H também vai ter 130, porque eles são alternos externos. Alternos externos têm a mesma medida. O ângulo A tem 50 graus, então o ângulo G também vai ter 50 graus, porque eles são alternos externos, ok? Agora, nós temos o quê? Ângulos alternos internos. Então, vai ser a parte interna entre o ângulo entre a reta R e a reta S, ok? Então, aí nós temos quem? O ângulo C, D, F e E. Esses são ângulos internos, tudo bem? Que estão entre as retas paralelas, R e S. Então, vamos lá. Então, ó, C é congruente ao ângulo E, tá? Quer dizer o quê?
Que eles aqui, eles são alternos. Por que que eles são alternos? Porque eles não estão do mesmo lado da reta T, tá? Então, eles estão alternando, né, os lados deles, tá? Então, se eu tenho o ângulo C de um lado, o ângulo E do outro lado, tá? Alterno, tudo bem? Então, aí eles vão ter o quê? A mesma medida. E o ângulo D alterno ao ângulo F, vai ter a mesma medida. Então, se o ângulo D eu disser que ele tem 100 graus, eu sei que o ângulo F também vai ter 100 graus, porque eles são alternos internos. Então, obrigatoriamente, eles vão ter que ter o quê? A mesma medida, ok? E aí, para eu achar o outro, eu posso achar pela suplementar, porque o ângulo D mais o ângulo C, juntos formam meia volta na circunferência, tem que ter 180 graus, ok? Então, se um tem 100 graus, o outro vai ter 80. E aí, o C com o E, eles são alternos internos. Então, o E, ele tem que ter a mesma medida, ou seja, 80 graus. Então, vamos lá. Ângulos colaterais internos, eles são suplementares. O que são suplementares, gente? Que a soma de dois ângulos tem que ter igual a 180 graus, tá? Então, aqui nós verificamos aqui, ó. No caso, nós temos colaterais internos. Internos quer dizer entre a reta R e a reta S aqui, entre as retas paralelas, ok? Então, nós temos aqui da mesma cor, reparem o ângulo D com o ângulo E. Eles têm o quê? A mesma cor, quer dizer que os dois, somando juntos, vão ter que ter quanto? 180 graus. Então, vamos ver lá. O ângulo D mais o ângulo E é igual a 180 graus. Reparem aqui que o ângulo D, eu já dei o valor dele, que é igual a 60 graus. Então, se eles são colaterais internos, gente, colaterais quer dizer que é do mesmo lado da reta, tá? Então, essa reta transversal aqui, na hora que ela corta, o ângulo D e o ângulo E, eles estão do mesmo lado da reta, ou seja, estando do mesmo lado da reta, quer dizer o quê? Que a soma desses dois ângulos tem que ter 180 graus. Então, se o D é igual a 60, o ângulo E vai ser igual a 120 graus, ok? Tá? O ângulo D também, ó, mais o ângulo F é igual a 180 graus. Quer dizer que se eu somar aqui, ó, 120 mais 60 graus, vai ter que ter o quê? A mesma medida. Então, o ângulo C, se ele vai ter 120, por que eu sei que ele tem 120, gente? Porque se o ângulo D tem 60 graus, o ângulo D mais o ângulo C juntos vão ter 180 graus. Então, aí vai ser 120 graus para o ângulo C. E como eles estão do mesmo lado da reta, aqui, ó, na parte interna, o ângulo C com o ângulo F, eles são o quê? Eles são suplementares. Então, se um é 120, o outro é 60, para suplementar, né? Ou seja, para dar igual a 180 graus. Por isso que aqui, nas medidas dos ângulos, né? No ângulo D mais ângulo E, igual a 180 graus. O ângulo D mais o ângulo F igual a 180 graus, ok? Então, reparem também uma coisa, se vocês forem olhar o ângulo C com o ângulo F, nós não vimos anteriormente que eles eram alternos internos e eles teriam que ter a mesma medida? Aqui também aparece eles com a mesma medida, ó. Ângulo C com ângulo E, a mesma medida. Ângulo D com ângulo F, a mesma medida, ok? Então, vamos lá. Ângulos colaterais externos, tá? Então, vamos lá. Também são suplementares. Aqui vocês já entenderam, né, que colaterais quer dizer que eles vão estar do mesmo lado da reta, só que externamente. Então, nós temos aqui, ó, em azul, o ângulo B com o ângulo G, tá? Externamente do mesmo lado da reta. Então, são colaterais externos. O ângulo A com o ângulo H também são o quê? São colaterais externos, estão do mesmo lado da reta, ok? Então, eles vão ser suplementares. A soma dos dois tem que dar 180, ó. O ângulo H mais o ângulo A, juntos eles têm que ter
180 graus. O ângulo B mais o ângulo G também vão ter 180 graus, tá vendo? Então, se eu disser que o ângulo G tem 70 graus, o meu ângulo B vai ter 110, porque a soma dos dois tem que dar 180, tá? E aí, nós temos pela suplementar que o ângulo A vai ser 70 graus, tudo bem? Então, se o ângulo A tem 70 graus, o ângulo H vai ter 110, porque eles são colaterais externos, ok? Então, vamos lá. Exemplo 1. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas cortadas por uma transversal T. Se a medida do ângulo A é o dobro da média do ângulo B, então qual é a diferença entre A e B? Gente, esses exemplos que eu estou passando aqui para vocês é muito parecido com os que eu estou passando na atividade. Eu procurei passar isso aqui bem próximo da atividade, porque eu senti que vocês iam meio que se embananar lá, tá? Então, prestem bem atenção para conseguir fazer a atividade. Então, nós temos aqui as retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí, ele falou para mim sobre o ângulo A e o ângulo B, que são os dois ângulos que eles estão verificando aqui, tudo bem? Bom, beleza. O ângulo A e o ângulo B, o que eu tenho aqui que ele coloca para mim? Vamos lá, vamos ver as questões aqui. Que o ângulo A, ele é o dobro do ângulo B, tudo bem? Então, é essa a informação que ele me dá. Que o ângulo A é o dobro do ângulo E. Ele não me deu aqui nenhum valor do ângulo A nem do ângulo B, mas eu sei que o ângulo B, né, é igual a x. Vamos colocar assim, tá? Dessa forma para a gente poder equacionar a informação. E o ângulo A, ele é 2 vezes o valor de x. Por quê? Porque ele é o dobro do ângulo B, tá? Então, se o ângulo B eu disser que ele vale x, o ângulo A vai valer 2 vezes x, ok? Tá, beleza. Então, vamos ver uma coisa aqui, tá, gente? Nessa informação, que 2x mais x é igual a 180 graus. Como é que eu sei disso, gente? Pelo seguinte, se eu colocar aqui, ó, o ângulo A aqui, a correspondência dele vai ser aqui, tudo bem? Então, se o ângulo A aqui, né, tivesse 30 graus, esse ângulo daqui, olha, onde eu tô marcando, ele ia ter 30 graus também. Então, eles são correspondentes aqui. O que quer dizer que o ângulo A e o ângulo B, eles vão ser o quê? Suplementares. A soma dos dois vai ter que dar o quê? 180 graus, tá? Tudo bem? Então, chegando nessa conclusão, então eu tenho que 2x mais x é igual a 180 graus. Somando esses dois ângulos juntos, tem que dar 180 graus. Beleza. Então, 2x mais 1x é igual a 3x. O 3 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, isolo x. 180 divide por 3 é igual a 60 graus. Aqui eu achei o quê? O valor de x. Quem é o valor de x? Né? De 2x, ele vai ser 120, né? Tudo bem? 2 vezes x vai ser 120. 120 menos 60 é igual a 60, tá? Gente, por que eu cheguei nessa conclusão aqui? Porque aqui ele tá pedindo pra gente, ó, a diferença entre o ângulo A e o ângulo B. Então, se o ângulo B, ele vale 60, tá? Porque aqui o x não é o valor do ângulo B, ó. O x não é o B. Não é isso que eu coloquei aqui, ó, que o ângulo B é igual ao ângulo x. Então, o meu x, né, e o B é a mesma coisa, ou seja, ele vai ter 60 graus. E aí, nós temos o quê? Que o A é igual a 2 vezes x, tudo bem?
Então, nós temos o quê? Que o A é o dobro, né, de 60 graus do ângulo B. Então, ele é igual a 120 graus. E aí, nós temos que 120 menos 60, né, que é o ângulo B, que é o ângulo A menos o ângulo B, tá? Então, é o que ele quer aqui para mim, ó, é o que ele me pediu, a diferença entre o ângulo A e o ângulo B. Então, eu fiz o quê? 120 menos 60 é igual a 60 graus. Então, a informação que, na verdade, ele está me dando é essa aqui, que é o que ele queria no resultado final, é os 60 graus, tá? Então, esse é o resultado final. Então, na hora que tiver lá o exemplozinho, gente, verifica isso tudo aqui que eu tô passando, tá? Para vocês conseguirem resolver. Então, vamos lá. A questão 2, né? O exemplo 2 aqui. Supondo que o ângulo, a linha, é paralelo ao ângulo A e B, linha, é paralelo a B, determine o valor de x e y, tá? Então, vamos lá verificar o que ele tá me dando aqui, gente. Bom, o que ele está me dando aqui, ó, é duas retas transversais. Então, nós temos aqui o ângulo B, a belinha, que nós temos aqui x mais y, e embaixo nós temos 2x mais y, tá? E aí eu chego à conclusão, né? Conclusão aqui, no caso, ele me deu aqui no ângulo B um valor de 110 graus, tá? Isso aqui foi dado pelo problema, tá? E o ângulo aqui embaixo, tá? Onde tá na reta mesmo, na reta B, tá? 70 graus. Então, isso foi dado. Beleza. Então, vamos verificar uma coisa. Que x mais y é igual a 70 graus. Por que eu cheguei nessa conclusão de que x mais y é igual a 70 graus? Porque, na verdade, se vocês repararem aqui o x mais y, a correspondente dele, ó, o ângulo correspondente dele seria aqui, ó. Tudo bem? E como eu tenho essa outra reta paralela, esse aqui também é um ângulo correspondente, tá? E aí eles têm a mesma medida, tá? Não importa que esteja numa outra reta transversal, ela vai ter a mesma medida, tá? Eles também vão ser correspondentes. Então, x mais y é igual a 70 graus, porque eles são correspondentes aqui, tá? Beleza. Essa é uma parte da questão. E aí, nós temos que x, né? Como eu não tenho valor aqui de y, o que eu faço? Eu passo para o outro lado, vai formar um sisteminha. Vocês lembram de sistemas de equações que nós demos lá no 7º ano, gente? É isso que vou estar formando aqui, tá? Então, é igual a 70 menos y. Por quê? Porque o y tá mais. Eu vou isolar aqui o valor de x, então o y tá mais, vou passar para menos, ok? Então, por enquanto, o meu x está valendo o quê? 70 graus menos y. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar a próxima questão aqui, que é o 2x. 2x mais y, ele é igual a 110, tá? Por que ele é igual a 110? Aqui, se vocês forem verificar, na questão da posição, o ângulo o de 110 graus, ele tá aqui, ó, oposto pelo vértice do 2x mais y, tá? Então, se o ângulo aqui, ele é 110, aqui do outro lado, ele vai ser 2x mais y, tudo bem? E aqui, ó, se aqui é 2x mais y, oposto pelo vértice, aqui vai ter 110 graus, tá? Então, é isso, ó, tá vendo? Eles estão correspondentes, tudo bem? Correspondentes não, são ângulos opostos pelo vértice, tá? A correspondência que eu falei aqui é porque aqui nessa questão aqui, ó, ele é 110 aqui, ele vai ser 110 aqui. E se aqui ele é 2x mais y, aqui na reta A', ele também vai ser 2x mais y, tá? Tudo bem? Também é uma outra maneira da gente encontrar. Então, aí,
fiquem à vontade, ou pelo ângulo OPV, ou pela correspondência, a gente percebe que eles têm o quê? A mesma medida, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui que 2x mais y é igual a 110, tem a mesma medida. Bom, beleza. 2 vezes x, então, aonde está o x, eu vou substituir por quanto? Pelo valor que eu achei pelo x por enquanto, que é 70 menos y. Então, é isso que eu vou substituir aqui, ó, 70 menos y. Aí, o outro eu desço, né, o mais y aqui, que tá fora, igual a 110. Eu só substituí o x por 70 menos y, que é o valor dele. O que eu faço agora? Distributiva. 2 vezes 70, 140. 2 vezes x, 2x. Mais com menos, menos 2x, ok? Mais y, eu desço. Mais igual a 110, eu também tô descendo aqui. O que eu faço agora? Menos 2y mais y é igual a menos y, ok? E aí, nós temos o quê? Que o 140, ele vai passar para o outro lado da igualdade, tá? Mais ele vai passar menos. Então, é igual a 110 menos 140. Menos y é igual a 110 menos 140 é igual a menos 30, né? Subtrai, né? Sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior número. Lembra disso? Só que aqui, gente, a letra nunca pode terminar negativa. Lembra disso também que eu passei nas equações? Bom, aqui é uma velha, né? Então, eu faço o quê? Eu multiplico tudo por menos 1. Na hora que eu multiplico tudo por menos 1, os dois se tornam positivos, ó. Então, o y ficou positivo e o 30 graus também se tornou positivo. Então, aqui eu já tenho um resultado, que o valor de y é igual a 30 graus, ok? O que eu faço agora? Não é 70 menos y aqui, o valor de x inicial lá na primeira parte? Então, agora eu posso substituir, porque é menos 30 graus, porque é o valor de y, tudo bem? 70 menos 30 graus é igual a 40 graus. Então, o valor de x igual a 40 graus. Né? Tudo bem? Então, é o que ele me pediu aqui. Determine o valor de x e y. Então, o valor de x, 40 graus, o valor de y, 30 graus, que era o que ele tinha me pedido. Tudo bem? Ok? Então, vamos para o próximo exemplo aqui. Na imagem a seguir, as retas U, R e S são paralelas e cortadas por uma reta T transversal. Determine o valor dos ângulos x e y. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a reta T, cortada pelas transversais U, R e S. A mesma coisa do anterior, tá, gente? Aqui nós temos que achar a questão, né? Determinar os ângulos x e o ângulo y. E aqui ele me dá um valor aqui nessa reta S, que é um valor de 40 graus, tá? Então, vamos lá. Se nessa reta S aqui ele é 40 graus, então, se eu for verificar aqui, olha, a correspondência dele aqui, ele vai ser 40 graus e aqui 40 graus. Isso já é uma informação básica, tá, gente? Porque não importa quantas retas transversais eu tenha em torno dessa reta T, a correspondência vai ser a mesma, tá? O ângulo correspondente vai ser o mesmo, tá? Nessas três retas. Então, vamos lá. E aí, nós temos o quê? Que a reta Y é igual a 140 graus. Por quê? Porque são suplementares, tá vendo? Ó? No caso aqui, se uma reta é 40 graus, a outra reta, né, a soma dessas duas, né, meia volta na circunferência tem que dar 180 graus. Então, o Y, eu já sei aqui que é 140. E o meu X? Meu X é 40, por quê? Aqui são opostos pelo vértice, tá vendo? Se aqui o ângulo ele é 40 graus, aqui eles são 40 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Outra forma que nós teríamos é a correspondência desse daqui, ó, com este, tem que ter a mesma medida, né? E no caso aqui, elas são suplementares, tá? Então, aí verificando, então, que qualquer
forma que vocês tivessem de raciocinar para chegar no resultado, daria, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é meio complicadinha, né? Na figura abaixo, tem-se Ré, R paralela a S. Então, T e U são transversais. O valor de x mais y é. Então, repare que ele quer a soma do valor de x e o valor de y, tudo bem? Então, aqui, olha, ele me deu um valor, né? O valor de... Aqui na reta T, ele me deu o valor de 60 graus. E na reta aqui, olha, nessa transversal aqui que ele passa de U, ele me deu aqui o valor de 30 graus. Então, vamos lá. Então, sabendo essas informações, o que eu posso ter aqui, olha? Que o ângulo X é igual a 60 graus, a 120 graus. Por quê? Porque esse daqui, olha, na reta T, eu tenho o ângulo, né, de 60 graus, não tenho? A correspondência dele aqui é igual a 60 graus, ok? Então, aí, o X automaticamente vai ser suplementar esse ângulo aqui. Então, ele vai valer quanto? 120 graus, ok? E aqui, se você for verificar, no ângulo Y é igual a 30 graus. Por quê? Porque aqui eles são opostos pelo vértice, ó. Se o ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo é 30 graus. E aí, eu tenho uma correspondência dele, ó. Esse daqui é 30 graus, porque eles são correspondentes a esse, tá? A esse ângulo de cima. E aqui, automaticamente, como ele é oposto opostos pelo vértice, vai ter o quê? A mesma medida, ok? Então, aqui, o ângulo X é igual a 120 graus e o ângulo Y igual a 30 graus, beleza? Mas o que ele me pediu? X mais Y. Então, eu vou somar X mais Y. Então, é 120 mais 30 graus, né? Igual a quanto? 150 graus, que é o que ele queria. Tudo bem? Questão 5. Na figura a seguir, as retas R, S e T são paralelas e interceptadas por duas retas transversais, U e V. Determine o valor do ângulo X. Bom, eles me dão dois ângulos aqui, que é o ângulo de 130 graus e o ângulo de 60 graus. Para eu descobrir esse ângulo de X, gente, então o que eu tenho que verificar aqui? Nesse caso aqui, o meu X vai ser 110 graus. Por que 110 graus? Porque se vocês forem ver, esse ângulo de 130 graus, aqui ele é correspondente. Então, aqui ele vai valer 130 graus, tudo bem? Ótimo. Só que aqui, ó, ângulo OPV, ele tem a mesma medida. Então, se aqui eu tenho 60, aqui eu vou ter 60 graus. 130 menos 60 é igual a 70 graus. Então, esse pedacinho aqui de ângulo é igual a 70 graus. Então, a correspondência dele aqui em cima, então, vamos lá. Aqui, olha, vai ser quanto? 70 graus. 70 graus aqui com o X, eles formam uma suplementar. Então, por isso que eu sei que o valor de X é igual a 110 graus, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Por hoje, são essas questões, tá? Que vão cair aí nessa atividade dessa semana. Eu espero que vocês tenham entendido, que consigam fazer, né, os exercícios, mas qualquer dúvida é só conversar comigo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.